Um eclipse lunar não é apenas uma lua cheia. No Jyotish, ele acontece quando a lua cheia encontra o eixo de Rahu e Ketu, que são os nodos lunares. E simbolicamente, esse encontro pode nos colocar diante de uma polaridade que já estava presente no mapa. Ketu aponta para aquilo que nós já conhecemos. É como se fosse o gesto que nós já repetimos tantas e tantas e tantas vezes que já não precisamos mais pensar para fazer. Aquilo que se tornou tão familiar, quase automático, quase como uma sombra dentro de nós mesmos. Rahu aponta para o outro lado. É para aquilo que ainda nós não dominamos. É um território sem nome, é a experiência que nos provoca, que desperta desejo, curiosidade e até um certo desconforto. Mesmo quando ainda nós não sabemos exatamente o que é. E é exatamente por isso, é justamente por isso, que um eclipse nunca fala de uma coisa isolada. Ele ilumina duas casas opostas do mapa. De um lado, alguma coisa que pode estar pedindo espaço de liberação, ou, de repente, para ser revisto, e do outro lado, uma nova direção que pode começar a ganhar força. É uma mesma história, só que vista por dois lados. Aqui eu vou te contar como que essa dinâmica pode se manifestar para cada signo. Mas existe um detalhe importante. Não olhe apenas para o seu signo solar. Se você conhece o seu ascendente, acompanhe também essa leitura por ele, porque em muitos casos é justamente a partir do ascendente que essa experiência pode encontrar uma expressão mais concreta na vida. Então, enquanto você ouve cada signo, observe como se fosse um convite para perceber o que está se repetindo, o que está pedindo para ser deixado e para onde a vida parece que está abrindo mais espaço. Vamos começar com o signo de Áries. Há um Áries que ainda vive centrado no que é só seu, o romance, a criação, o desejo que nasce e morre dentro de si mesmo. Então há um convite, nesta noite, para atravessar essa fronteira, para sair do eu e do que eu quero e chegar ao eu e o que nós construímos juntos. Talvez isso doa um pouco, porque despedidas sempre doem. De um amor que já te disse tudo o que tinha para dizer, de um projeto que já cumpriu seu papel e agora só ocupa espaço. Mas é assim que se abre lugar para amizades novas e para causas maiores do que cabe dentro apenas de nós. E aí o que fica é o que eu ainda seguro, mas que é só por hábito. Para o signo de Touro, Touro sabe construir um lar, sabe ficar, sabe a beleza quieta da rotina que não pede nada além de si mesma. Essa noite pede outra coisa, mas talvez não seja bem abandonar a casa e sim parar de se esconder nela. Há um mundo lá fora chamando por responsabilidade, por visibilidade, por um touro que aceita ser visto mesmo quando isso significa perder um pouco daquela sensação antiga de segurança. E aí o que fica é o que eu evito assumir lá fora só por medo de perder o meu chão. Para o signo de Gêmeos, existe uma geografia pequena e conhecida, que é a rua, os irmãos, as conversas de sempre. E existe um horizonte que Gêmeos ainda não atravessou. Essa noite puxa para lá, para o estudo que ficou pela metade, para a viagem que só existia em pensamento, para pontos de vista que não cabem no quintal de casa. Então, talvez as certezas de sempre comecem a soar pequenas, e não porque elas estavam erradas, mas porque elas já cumpriram o seu tamanho. E aí o que fica é, quais ideias eu já superei, mas eu ainda continuo repetindo só por costume. Para o signo de Leão, talvez esse seja de todos o eclipse que mais toca Leão por dentro, porque pede a coisa mais difícil, deixar de ser suficiente sozinho. Há uma versão de Leão que brilha, que resolve sozinho, que não precisa de ninguém.
E há, esperando do outro lado, a possibilidade de um vínculo real, de um outro que entra e fica, de um compromisso que não diminui, mas que vem para somar. E aí o que fica é, onde eu ainda insisto em fazer tudo sozinho. Para o signo de Virgem, depois de um tempo dentro de si mesmo, talvez isolado, talvez exausto, talvez só quieto demais, chega a hora de voltar para o corpo, para a mesa, para a lista de tarefas, que também é uma forma de amor próprio. Isso não precisa virar uma perfeição, pode ser só a presença, esse jeito de organizar que não é para controlar, mas é para se cuidar. E aí o que fica é, qual gesto simples que eu venho adiando? Para o signo de Libra, existe um cansaço que Libra conhece bem, que é o de viver dentro das expectativas do grupo, moldando-se para caber, para agradar, para pertencer. E isso, nesta noite, fica então um convite silencioso para voltar para si mesmo, para criar por criar, para se apaixonar sem calcular, para existir como se fosse um indivíduo e não só como parte de um todo. E o que fica é, o que eu faço hoje só para não decepcionar as outras pessoas? Para o signo de Escorpião, depois de tanto tempo em busca de reconhecimento, de status, de um lugar visível no mundo, essa noite chama Escorpião de volta para casa. Não como alguém que está fugindo de qualquer coisa, mas como quem finalmente pode repousar. Como em reencontro, né, com a família, com as raízes, com aquele tipo de pertencimento que não precisa de plateia. E aí o que fica é, o que eu tenho deixado de lado em casa? Para o signo de Sagitário, tem algumas verdades que Sagitário aprendeu com mestres, com livros, com vozes que pareciam maiores que a própria. E há agora o convite de desconfiar gentilmente delas, não para apagar o que foi aprendido, mas para descobrir o que, depois de tudo isso, é realmente seu. Escrever com a própria voz, formar uma opinião sem pedir uma permissão. E aí o que fica para esse signo é, que verdade eu repito só porque alguém que eu admiro um dia me disse. Para o signo de Capricórnio, nos últimos tempos foram de bastante intensidade, de crise, de chão que tremeu. Essa noite pede um pouso, um centramento. Reconstruir devagar a relação com o próprio valor. Com dinheiro, sim, mas também com aquilo que sustenta por dentro. Quando nada mais sustenta por fora. E aí o que fica é, a minha relação com o que eu tenho hoje vem de segurança ou ainda carrega o eco de uma tempestade que já passou? Para o signo de Aquário, esse é talvez o ponto mais alto do ciclo para Aquário. O chamado é claro e transparente, mesmo que seja um pouco difícil. Parar de se definir pelo casamento, pela sociedade, pelo contrato e voltar a se construir de dentro para fora. Sozinho, talvez, mas inteiro. E o que fica é, quanto de mim depende de como alguém me enxerga? Para o signo de Peixes, há um peso que precisa ser produtivo o tempo todo, em manter tudo sob controle, em nunca soltar as rédeas. Essa noite sussurra outra coisa, que descansar também é um momento sagrado, que a intuição sabe caminhos que a lógica nunca vai encontrar sozinha. E o que fica para esse signo é quem eu seria se eu parasse de medir o meu valor pelo que eu produzo. Reparou como esse eclipse não fala a mesma língua com todo mundo, mas ele conta, no fundo, sempre a mesma história? A de soltar o que já foi suficiente para abrir espaço porque ainda nem tem um nome. É o último eclipse de agosto. E talvez a pergunta que ele deixa não seja sobre o futuro,
seja sobre o agora. O que em mim já está pronto para ser deixado para trás? Me conta, o que ficou ressoando em você, seja pelo signo solar ou pelo ascendente? E para receber mais conteúdos assim, curte e se inscreve. Um grande beijo, bom eclipse!